Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as famosas divs. Eu quero trazer também algumas ideias do que a gente pode fazer por meio delas, tá bom, gente? Então, voltando lá para o nosso Visual Studio Code, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar praticamente tudo que nós temos aqui. Eu vou tirar tudo isso. Vou deixar apenas aqui o body e o body aqui também. Aqui nós temos o começo do corpo da página e aqui nós temos o final. E aqui nós vamos digitar, por exemplo, div e apertar a tecla Enter. Tá bom, gente? E aqui dentro eu vou colocar apenas um texto. Esse texto ele pode ser um texto solto, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, a div é um container. Pronto. Então eu tenho aqui um texto falando da div. A div é um container. A gente pode imaginar a div como sendo uma caixa, como sendo um quadrado ou um retângulo. E isso pode ser manipulado por meio do CSS. Tá bom, gente? Bom, então vou deixar aqui o texto. A div é um container. Vou apertar Ctrl S para poder salvar. E voltando para o nosso navegador, nós vamos perceber justamente isso, o texto. A div é um container, tá bom? Se eu remover o texto, obviamente nós não vamos... Acabei indo para um programa que eu não queria ir. Se eu comentar o texto, olha só, gente, comentei o texto, cliquei aqui em cima, lembrando que estamos com o Visual Studio Code, então os comandos que eu estou compartilhando com vocês são comandos do Visual Studio Code, tá, gente? Apertando Ctrl mais o ponto e vírgula, você pode comentar essa linha que você está editando, tá bom? Então, só para poder trazer aqui uma ideia para vocês, tá aqui o nosso teclado virtual. Então, se você segura Ctrl e você pressiona o ponto e vírgula, você comenta a linha aonde você está editando. Para poder remover o comentário, você aperta novamente Ctrl mais ponto e vírgula. E assim você remove o comentário. Bom, então, com o comentário, nós estamos dizendo que aquele texto ele não vai ser interpretado pelo nosso navegador e não aparece nada. Tá bom? Então, a div sozinha, sem formatação, ela não tem muita utilidade aqui pra gente. Tá bom, gente? Então é necessário que a gente saiba como personalizar essa div, tá certo? E para isso a gente vai recorrer ao CSS. Então, vindo aqui para o nosso CSS, o que a gente pode fazer? Bom, aqui eu tinha dois imports, eu deixei apenas um import. E aqui eu tenho algumas formatações. Eu vou inclusive remover essas formatações para não complicar muito o nosso lado aqui, principalmente para quem está começando, tá, gente? Muito bem, então vou deixar aqui o import, caso a gente precise. E vamos colocar aqui o nosso seletor. Lembrando que no CSS nós temos o seletor, que pode ser uma tag, que pode ser um ID, que pode ser uma classe e pode ser outras coisas também, mas eu vou deixar esses três como exemplo. Bom, coloquei aqui o meu seletor. Vou abrir chaves e dentro delas eu vou colocar as propriedades que eu quero editar e os valores que eu quero atribuir para cada uma das propriedades. Vamos começar com a propriedade largura. Vou colocar aqui 100 pixels de largura. Eu vou colocar de altura 50 pixels. Tá bom? Bom, só de ter feito isso, é claro que a nossa div ela já tem duas características, mas ainda assim nós não vamos conseguir perceber a presença dela aqui. O que está faltando, gente? A gente pode simplesmente colocar um background. Tá aqui, ó, background color. Eu vou colocar uma cor aqui para que a gente possa visualizar. Vamos pensar em uma cor do tipo, uma cor verde. Então, eu tenho aqui o padrão RGB. Aqui eu posso colocar um valor para representar o vermelho, aqui para o verde, aqui para o azul. Vou colocar aqui, ó, o F, que é o valor máximo. Tá bom, gente? Eu posso misturar com azul. Vou colocar aqui, ó, 7 no azul. Então, eu tenho bastante verde e um pouquinho de azul. Tá bom? Então, agora a gente vai perceber isso. Olha lá, gente.
Então, essa daqui é a nossa div. Ela tem 100 pixels de largura e 50 de altura. Podemos aumentar isso aqui colocando 300 para largura. Observem que já ficou um pouquinho maior e aqui a gente pode também dar uma duplicada, né, no caso. Estava 50, colocamos 100, né, duplicamos ali o valor e dá para perceber um pouco mais. Agora a gente pode, inclusive, vir aqui, tirar o comentário. Não que isso seja obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório colocar o background para depois colocar um texto aqui dentro, tá? Só estou desmarcando para que a gente possa ver o texto juntamente com o background. Olha lá, gente. Então a div é um container. E aí a gente pode aprender mais algumas propriedades aqui que podem vir a ser muito úteis. Por exemplo, eu gostaria de que essa div ela não ficasse tão encostada aqui, tá? Eu posso colocar assim, ó, margem. Eu tenho 4 tipos: margem top, margem right, margem bottom e margem left, tá bom? Lembrando que isso funciona no sentido horário, tá? Começa em cima, vai para a direita, depois para baixo, depois para a esquerda. Mas eu posso usar a forma resumida, né? A forma mais curta, colocando apenas margem. E aí, se eu quiser definir os 4 valores, aqui estão os 4 valores. Primeiro é o topo, direita, para baixo e esquerda. Vamos supor que eu quero um distanciamento do topo. Então, 200 pixels. Tá? Esses aqui que estão zerados não precisa de uma unidade de medida. Tá, gente? Vocês só vão colocar uma unidade de medida se colocar um valor aqui, tipo, se fosse 0.1, sabe? Algum tipo de valor, aí vocês podem colocar a unidade de medidas. Caso contrário, não precisa. Bom, então temos ali uma distância de cima para baixo. Se eu quiser afastar da esquerda para a direita, então eu tenho aqui, ó, parte de cima, parte da direita, parte de baixo, parte da esquerda. Vamos supor que eu queira 100 pixels da esquerda para a direita. Olha lá, gente. Legal. Então, tá aí a nossa margem. Ela vai tratar de um espaço do limite da div para fora. E aí você tem também uma outra propriedade que é muito utilizada. Eu vou até tirar essa aqui, gente. Que é o padding. E o padding, ele vai tratar do espaçamento dentro da div, dentro do container, dentro do elemento. Tá? Então, se a margem ela faz o espaçamento do limite para fora, o padding ele vai fazer o espaçamento do limite para dentro, até que a gente chegue no conteúdo. Tá? Vou colocar aqui 20. Quando eu coloco um único valor, tá, gente? Esse único valor, ele vale para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Tá certo? Então eu posso colocar os 4 valores, um único valor, e posso colocar 2 também, né? São os mais simples. Aqui eu tenho, por exemplo, para cima e para baixo, aqui para a direita e para a esquerda. Tá bom? Eu vou deixar 20 pixels, só para a gente ver, e vou salvar isso aqui. Então, tá aí, pessoal. Tá vendo? O espaço acontece dentro, é do limite para dentro até chegarmos aqui no conteúdo. Fábio, uma pergunta, como é que eu faço para remover essa margem aqui, ó? Tá? Eu não defini essa margem, eu quero removê-la. O que eu faço? Bom, você vem aqui, pode ser bem no começo, pode ser depois desse import aqui, gente, tá? O import é muito importante que ele seja colocado sempre no começo, tá? Eu posso até tirar esse comentário daqui, deixar o import sempre no início. E aqui eu vou colocar um seletor, que é o seletor universal, é o asterisco. Vou abrir chaves, e com esse seletor nós vamos passar uma regra que vai afetar praticamente tudo no nosso documento. Então a gente pode fazer assim, quer ver? Margem 2.0, ou seja, estamos zerando as margens. Se colocarmos assim, ó, padding 0, o que está acontecendo? Estamos zerando o espaçamento, vamos colocar assim, interno dos elementos. Tá bom, gente? E aí podemos salvar, e voltando para cá a gente consegue perceber, pessoal, que aquela margem sumiu, tá vendo? Ó? Ela já desapareceu.
E nós aprendemos um pouco nesse vídeo a respeito das famosas divs. Eu tenho aqui div com esse conteúdo, eu vou até reduzir um pouquinho a largura, colocar 200. Olha lá, pessoal. A gente poderia também vir aqui e criar mais uma, ó, div, pronto. Então, a div funciona como uma caixa. Pronto, gente. Então eu tenho agora duas divs e ali estão, né? A div é um container, a div funciona como uma caixa. Observem que as duas estão coladas, né? Eu poderia atribuir aqui um BR antes da minha segunda div para poder dar uma quebra de linha. E eu poderia, pelo CSS também, dizer o seguinte: margem-bottom, ou seja, uma margem na parte inferior. Vou colocar aqui 50 pixels. E isso também vai trazer um bom resultado para nós. Olha lá, gente, que legal. Tá vendo? Podia ser menos, podia ser 20. Podia ser menos, podia ser 10. Pronto, legal. E aí a gente pode colocar quantas divs a gente quiser. E assim a gente vai criando, né, praticamente aí containers no nosso documento. A div pode ser redimensionada via CSS. Pronto. Temos mais uma div. E com o passar do tempo a gente vai perceber que por meio dessas divs a gente consegue fazer divisões, olha o nome, divisões, dentro do nosso documento e assim montarmos um layout muito mais elaborado para a nossa página web ou para o nosso site. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e nos vemos agora num próximo vídeo. Até mais, gente!